Senhores telespectadores, estou na cidade de Aveiro, aqui precisamente em frente do Convento de Jesus. É o centro da cidade, por isso há aqui muito trânsito, ainda bem, não estranhem. Eu venho, não é para falar do trânsito nem da cidade, é para falar de uma grande figura feminina que passou uma grande parte da vida por detrás daqueles muros. Nós chamamos-lhe Santa Joana Princesa. Bem, é o nome que lhe damos porque ela realmente, santa, não foi santa, só foi beatificada. Princesa também só foi até aos 2 anos, porque ela não era princesa, era infanta. Agora, Joana era com certeza. Joana, a infanta Dona Joana, filha do rei Dom Afonso V, e que é a padroeira e a protetora da cidade de Aveiro e que goza aqui de um grande culto. É uma princesa com uma história dramática e é essa história que eu hoje lhes queria contar. A princesa nasceu em 1452, portanto, já depois de metade do século XV. Olha, é o último ano da Idade Média. No ano seguinte cai Constantinopla, começa a Idade Moderna. Este retrato é ainda do século XV, diz aqui, segunda metade do século XV. É um retrato tirado do natural, como veem, é uma mulher que pode ter 20 anos, e é um retrato profundamente angustiado. Olhem bem para ela, olhem para aqueles olhos. Ela pousou para o retrato, mas a gente tem a ideia de que as lágrimas vão saltar a qualquer momento. Olhem a amargura já nestes lábios contraídos. Tudo isto é uma mulher que sofre profundamente. Ela está vestida de princesa, com todo o luxo cortesão, com realmente um toucado de joias, mas reparem, ela não está a olhar para o pintor, ela está a olhar para alguém que já não vê. É realmente uma imagem extremamente dramática. É claro, isto é feito antes dela entrar aqui neste convento, é feito quando ainda havia planos para casar a princesa. Que estranha expressão de uma mulher que está para casar. Bom, é por isso que se contam histórias. Eu vou dizer essas histórias. Mas aqui, no Convento de Jesus, que hoje é um museu, e é um museu cheio de interesse, há muitas outras lembranças ainda da Princesa Santa Joana. Eu vou-lhes mostrar uma ou duas. Uma recordação realmente comovente é esta. Tem aqui a data, 1481, e isto era a sineta que, logo de madrugada, despertava as freiras para rezar as matinas, que marcava as horas das refeições. É claro que Santa Joana não era freira, ela estava aqui como infanta nos seus aposentos, mas ela gostava de acompanhar todos os atos do culto. Portanto, ela muitas vezes ouviu o som desta sineta. Última relíquia é este crucifixo. Segundo uma tradição forte, era este crucifixo o que a infanta tinha nas mãos na hora da morte. Morreu a olhar para ele. A análise feita com os processos mais rigorosos prova que a peça é realmente do século XV. Quer dizer, este crucifixo existia neste convento na data em que a infanta aqui morreu, em 1490.
Bom, claro, posteriormente acrescentaram-lhe só o cabelo, mas há aqui um pormenor muito emocionante. É um Cristo coroado pela coroa de espinhos. Dona Joana adotou como emblema pessoal a coroa de espinhos. Para quem não teve formação religiosa, a coroa de espinhos significa o seguinte: quando mataram, como sabem, Jesus Cristo, por razões políticas, porque ele estava a pregar uma doutrina em que dizia que os homens são todos irmãos, que não há grandes nem pequenos. Bom, isto era profundamente subversivo. E então começaram a dizer: ele diz que é rei dos judeus, és rei. Então pregaram-lhe na cabeça com uma coroa de espinhos muito cruéis, uma coroa que lhe feriu o rosto e a testa e o fez sangrar. Essa coroa de espinhos depois disse que apareceu, isso agora já é lenda, mas é certo que apareceu uma coroa, disseram que era a verdadeira, e depois tiraram um espinho, outro, e quase todos os reis cristãos tinham como mais preciosa relíquia, engastada sempre em cristal e em ouro, um dos espinhos da coroa que teria sido, enfim, um instrumento do martírio de Jesus Cristo. Devo dizer que a nossa Santa Joana também tinha aqui, numa peça de cristal e ouro, um espinho que lhe foi dado pela mãe, que era a rainha Isabel, esposa de Dom Afonso V. E a mãe recebeu esse espinho do infante Dom Pedro. Portanto, Dom Pedro é o das 7 partidas. E quando andou pelo mundo, também deram-lhe um espinho da coroa de Cristo, que ele trouxe para Portugal como uma coisa preciosíssima. Depois ofereceu à rainha de Portugal e a rainha entregou à filha, esta Santa Joana. Ora bem, tudo isso confirma, isto existia em 1490, estava nas mãos da nossa infanta na hora da sua morte, e foi com os olhos cravados naquele rosto dramático que ela expirou. Mas eu lhe vou-lhes mostrar como é hoje o quarto onde ela morreu. Eu agora estou na dependência onde a infanta Dona Joana morreu no dia 12 de maio de 1490. Bom, eu disse a dependência onde ela morreu porque isto não era o quarto dela. Isto era uma sala maior do que o quarto. Ela tinha um quartinho muito pequenino, praticamente uma cela de freira, uma coisa pequenina. Simplesmente lá na cela de freira, ela já estava muito doente, percebia-se que ia morrer, e todas as freiras do convento queriam estar junto dela, rodeá-la, acarinhá-la, e aquilo não cabiam lá. Então trouxeram-na para aqui. E foi aqui que ela teve os últimos dias de vida. Este quadro é já um quadro do século XVIII, mas representa a morte dela, tal como é descrita em documentos que merecem todo o crédito. Ela está abraçada ao crucifixo que eu lhes mostrei há momentos, está amparada pela Madre Superiora. Aquele que está com vestido de preto e branco, com a vela na mão, é o prior dos dominicanos, que era um convento de dominicanos, e está um sacerdote a ler uma oração, e estava realmente a ler aquilo quando interrompeu, porque ela deu o último suspiro. Bom, isto é já pintado no tempo de Dom João V. Toda esta dependência foi decorada quando se pensou em beatificar. A primeira decoração ainda se vê lá atrás. Mas todo este ouro, todo este luxo, tudo isto é uma coisa de 1720. 1720 é Dom João V, é o ouro do Brasil, é Mafra, é os grandes coches luxuosos, e, portanto, Dom João V interessa-se muito aqui por esta sua antepassada e manda transformar o que tinha sido uma humilde sala de trabalho. Chamavam-lhe a Sala do Lavor. Era aqui que as freiras faziam os seus trabalhos, as suas rendas, enfim. A sala é hoje realmente uma obra-prima.
do luxo joanino. Reparem, tudo isto foi decorado. Daquele lado há quadros muito engraçados que são de uma grande ingenuidade, que representam cenas da vida de Santa Joana. Eu vou mostrar alguns. Esta tela, que é do século XVIII, tempo de Dom João V, pretende representar o seguinte: este cavalheiro vestido de vermelho seria o rei Dom João II. O rei Dom João II veio ao convento, está a falar com a abadesa para lhe dizer que não quer que a irmã seja freira. Não pode ser, ela faz falta. Lá em cima vê-se um bispo, é o Dom Garcia de Menezes, bispo de Évora, a falar com a própria Dona Joana, a dizer-lhe: tu não podes ficar aqui, fazes falta. Bom, mas todo este traje, estas casacas, tudo isto, é Dom João V, é época de Dom João V. Agora, é verdade que o Dom João II veio aqui para dissuadir a irmã de entrar no convento por uma razão. Dom João II ainda não tinha filho nenhum. Portanto, a única herdeira possível do trono português era a irmã mais velha, a Dona Joana. Mas se a Dona Joana entrasse no convento, já não se podia casar e ter filhos. Portanto, acabava aí a sucessão legítima do rei de Portugal. Daí que o problema era um problema nacional. E isso é verdade. O problema assumiu uma grande acuidade. O convento foi rodeado de populares que protestavam, porque é evidente, era preciso continuar a família real portuguesa. É esse aspecto que este primeiro quadro nos representa, com toda a fantasia do século XVIII. Este outro representa também uma coisa que aconteceu. A princesa fechou-se aqui, ela ainda realmente quis ser freira e, portanto, foi noviça. Fez aquele ano de preparação, portanto, despiu os trajes reais e vestiu aquela áspera estamanha das freiras dominicanas, cortou os cabelos, que eram umas tranças douradas, mas concordou com os conselhos que lhe deram. Isso era um mau serviço prestado ao país. Ela não podia ser freira. Mas, enquanto esteve aqui, por 2 vezes teve de sair, porque havia peste em Aveiro. Bom, isto representa exatamente ela a sair do convento, vem acompanhada pela Madre Superiora. Reparem, a Madre é muito velhinha e vem apoiada numa bengala. E ali estão as freiras, estão a chorar, estão a enxugar as lágrimas dos olhos, porque ela vai sair do convento para fugir à peste. É também um quadro, claro, do tempo de Dom João V. Isto é tudo da mesma época. Aqui volta a representar o Dom João II, com uma casaca do século XVIII, vem acompanhado por uma série de fidalgos, gente importante, para dizer à irmã que ela tem de casar. E vem-lhe apresentar um casamento. Seria com o rei de Inglaterra, o rei Ricardo III. E ela diz que não. Ela não quer, entregou-se a Deus, não quer casar. O facto histórico é que ela não disse que não, ela disse que sim. Mas lá em cima está a explicação. É que ela entrou no oratório para pensar nisso e veio o anjo, e o anjo disse-lhe: tu diz que sim porque não casas, porque nesta altura esse tal rei já morreu. Portanto, podes dizer que sim à vontade, o rei morreu e, portanto, tu acabas por não casar. Bom, o facto de ela realmente disse que sim. É verdade que os embaixadores ingleses que estavam em Lisboa, na mesma altura, receberam a notícia de que o rei que eles representavam tinha morrido numa batalha. Bom, tudo isso é muito estranho, porque não acredito que Dom João II quisesse casar a irmã com um rei que andava em guerra civil, um rei que era um usurpador. Ele dizia que era rei, mas havia outro que também dizia que era rei. Olha, é a última fase da Guerra das Duas Rosas, a Guerra dos Lancasters com a Guerra dos Iorques, e exatamente nesta altura, quando se teria passado esta cena, o tal pretenso rei, a quem chamou usurpador, foi vencido e morto numa batalha em Inglaterra. Portanto, ela também não casou. Enfim, tudo isto é uma evocação da vida da Santa Joana. A dependência ao lado também é uma homenagem à Santa Joana, com imagens curiosas, como vão ver.
Este quadro fazia parte daquela série de banda desenhada que começámos a ver, mas é especialmente importante porque representa a infanta Dona Joana a receber o rei Dom Afonso V, este é o Dom Afonso V agora, não é o Dom João II, com o filho está atrás, é o Dom João II, que voltam da conquista de Arzila. Eles foram a Arzila, conquistaram Arzila, andaram por lá 2 meses e a lenda é esta: a infanta vai receber o pai, que vem da guerra, é por isso que está aqui o exército todo, vem triunfantes, e ela diz-lhe: agora, para agradecer a vitória, eu vou-me sacrificar a Deus e vou para o convento. A verdade é realmente esta: Dona Joana vivia em Lisboa, num palácio, no espaço de São Cristóvão, diz o cronista da época e contemporâneo dela, não duvido nada que isto seja verdade, é o Rui de Pina, diz que vivia com grande casa de donas e donzelas e de oficiais, como se fora rainha. Portanto, vivia com estado de rainha. Bom, mas quando o rei voltou, diz também o Rui de Pina, porque se fazia sem necessidade grandes despesas. E assim por se evitarem alguns escândalos que em sua casa, por ela não ser casada, se podiam seguir. Por tudo isso, o rei mandou-a para o convento de Odivelas. Há uma outra notícia que se liga com essa. E isso está na genealogia de Portugal, que é um manuscrito que está na Academia das Ciências, e é um manuscrito dos meados do século XVI. Um genealogista fala de um fidalgo, um grande servidor dela, da casa dela, Dom Duarte de Sousa, que era filho de um Luís Álvares de Sousa e de uma Dona Filipa Coutinho, portanto é um Sousa Coutinho, que foi mandado degolar pelo rei Dom Afonso V, porque entrava no paço de noite e acharam lá no paço um sapato que foi conhecido por seu. Com certeza que há aqui uma certa lenda, esta coisa do sapato faz lembrar muito a história da Cinderela, também lá deixou o sapatinho. Agora, o facto é verdadeiro. Este homem, das principais famílias do país, foi mandado degolar. Lá diz que é por Dom Afonso V, pobre Dom Afonso V, coitadito, nunca mandou degolar ninguém. Quem tinha a mania de degolar os inimigos era o filho, era o Dom João II. Portanto, este fidalgo é mandado degolar, porque entrava no paço de noite e foi surpreendido. Ninguém degolava um fidalgo por entrar no paço de noite, a não ser que ele fosse ao paço fazer qualquer coisa que fosse gravíssima. Bom, esta notícia permaneceu e toda a gente acreditou que a princesa tinha tido um grande desgosto de amor. Eu acho muito curioso que entre os retratos que fizeram dela no século XVIII, já no tempo de João V, há um que representa a infanta agarrada ao corpo tenro de uma criança e olhando-a com imensa ternura. Quem era aquele menino? Era o menino Jesus? Não, nunca ninguém ligou a infanta Dona Joana ao culto do menino Jesus. Quem era aquele menino? Bom, como sabem, mesmo as princesas, quando se apaixonam por rapazes, às vezes nascem meninos. Tudo isto são puras hipóteses. Facto verídico é este. Quando o rei e o príncipe regressam de Arzila, acabam com o palácio da princesa e ela entra em Odivelas. Entra em Odivelas, no convento de Odivelas, onde tem uma tia, a tia Dona Filipa, que não é freira. Dona Filipa é uma filha do infante Dom Pedro e que vive ali, no seu estado, enfim, principesco, vive ali sempre como mulher livre, não. E é ela quem recolhe naquela aflição a sobrinha, Dona Joana. Dona Joana passa lá cerca de 6 meses. É uma coisa muito curiosa. Então agora a infanta vai para o convento, e não há herdeiro do trono, e aí todos os
representantes do povo nas cortes, as cortes são reunidas em Lisboa, vão a Odivelas para ser recebidos pela infanta Dona Joana e lhe dizerem que não se faz a freira. O país precisa dela, o país precisa de um herdeiro. Se de outra maneira vamos parar, é claro que perdemos a independência. E sabem que a infanta Dona Joana não pôde aparecer aos representantes do povo. Mandou-lhes dizer que estava doente. Quem apareceu foi a tia, foi a Dona Filipa, que a desculpou, mas ela não apareceu. Lá passa aqueles meses e depois de lá diz que quer vir para Coimbra, para o convento de Santa Clara. Aquela Santa Clara de Coimbra, onde nós já temos estado tanta vez. Mas ao chegar a Coimbra diz que não é bem Coimbra que ela quer. Ela quer é vir para Aveiro. Bom, e acaba por vir para aqui. Ela entra aqui em 1472 e aqui vive até que morre em 90. E morre com 38 anos. Ela morre muito nova aqui. Esta sala, que também é de uma extrema beleza, era o coro baixo. Coro baixo, e a princesa Santa Joana, antes de morrer, determinou que queria ficar enterrada, aqui em Campa Rasa, na passagem do coro baixo para a igreja, para que as freiras pisassem o seu túmulo quando fossem comungar. Bom, a verdade é que desde a morte, Santa Joana é objeto de uma grande veneração popular. Essa veneração cresce sempre durante o domínio filipino e 200 anos depois da morte surge o projeto da beatificação com vista à canonização. A infanta princesa também deve ser santa. Aliás, toda a gente em Portugal dizia a Santa Joana. É o rei Dom Pedro II, é do tempo dele que se dá a beatificação. A coroa apoia fortemente essa causa por uma razão política. É como sabe, Dom Pedro II é filho do Dom João IV. E o Dom João IV era o Duque de Bragança, que se revolta contra os Filipes e que proclama a independência portuguesa. Bom, mas isto na Europa não foi bem recebido. Por exemplo, Roma demorou dezenas de anos a reconhecer a situação e a independência portuguesa. Portanto, de haver uma santa portuguesa, dava-nos muito prestígio. E consegue-se realmente a beatificação em 1693. Portanto, 203 anos sobre a morte. Mandaram logo fazer um túmulo. O túmulo é este, um túmulo lindíssimo. É de mármores. São tudo mármores portugueses. A obra é de um arquiteto português, um escultor, o João Antunes. É uma pedra lindíssima, um dos monumentos mais bonitos que há em Portugal. Bom, isto era o que eu podia dizer-lhes sobre Santa Joana Princesa. Eu não tenho dúvida nenhuma de que ela, Joana era, que foi o nome de batismo, princesa foi, visto que assim foi declarada, e santa também é. Santa também é, primeiro, pelo que sofreu neste mundo, depois, porque a Igreja a declarou beata e, recentemente, já o Papa Paulo VI declarou a padroeira da cidade de Aveiro. Ora, na Igreja, só os santos é que costumam ser padroeiros. Portanto, esta Santa Joana foi padroeira sem ter sido propriamente canonizada. Bom, mas a quem é Aveiro, e com toda a razão, acham que ela é santa, santa na alma do povo. E quem canoniza verdadeiramente é o povo.